e eu tava fazendo junto, e aí depois, enfim, agora tá certo, né? Isso. Então, beleza. Então, eu queria mostrar isso daqui pra vocês, que é a questão de callback, né? Usando sem as promises, como era feito antes. Então, a gente ia tendo, né, esse encadeamento. Ele terminasse, ia entrando em outra. E aí ficava um pouco complicado, né? Até para dar manutenção mesmo, quando você ia ver, ele ia ficando um negócio gigantesco. Tanto que chamam isso de callback hell. É literalmente a visão do inferno. Você olha, você fala, eita, o que que eu tô fazendo aqui, né? E aí surgiram as promises. E aí, desse código, né, eles fazem a mesma coisa. Ficou assim, muito mais fácil de ver, muito mais fácil de dar manutenção e ficou mais simples, né, da gente lidar com as coisas assíncronas. Então, as promises, eles têm dois, não são retornos, mas tem duas direções, né? Quando ele tem o retorno ok, que aí chama o then, ou o catch. Eu tinha separado aqui algumas algumas funções só para a gente ver, né, a questão do assincronismo e sincronismo, que a gente estava falando na segunda-feira. Então, tendo tendo essas funções aqui, se a gente for chamar, a gente não tem nada assíncrono. Então, ele vai executar primeiro uma, depois a outra, e depois a terceira, igual tá na ordem, né? Então, aqui no console, ele sai em ordem porque é um código síncrono. E aí, a gente tem o código assíncrono. Deixa eu só ver uma coisa. Esse daqui dá para ver melhor. Aqui a gente tem o assincronismo com set timeout, né? Então, depois desse tempo, ele vai executar. E a gente tem uma função síncrona. Então, o que, que vai aparecer lá no console? Vamos testar esse assincronismo. Ou sem pressa primeiro, pois estou marcada. E depois funcionou, será? Vamos Ah não, você não chama a primeira função. Você não chama primeiro que pegadinha. você fala, né? É, ué. Agora que eu olhei ali embaixo. Vai ser a 3 e a 2. Exatamente. Então, como a 3 ela é síncrona, ela vai ser executada primeiro e depois ele executa a função 2. Que aí tem o funcional será. Beleza, até aqui? Uhum. Já tá um craque já, né? Tô fazendo aqui, gente. Não, eu ia seco responder essa aí, ainda bem que eu fiquei calado. Se bem que já tá tudo com a resposta, né? Aqui. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem a função que só tem o console log e a função 2 que tem o set timeout e os console log. Então, o que, que ele vai executar primeiro? O que é síncrono e depois o assíncrono. Então, por mais que o set timeout esteja aqui em primeiro, né? Ele tem o tempo, ele vai executar o console log, funcionou, depois os três pontinhos e depois ele vai executar a função um que vai ter o console log do vamos testar esse assincronismo. Então, tá vendo que depois de um tempo, né, ele traz o vamos testar esse sincronismo. Ô, Ju, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode ser até uma dúvida meio idiota, mas né? Dá nenhuma É, dúvida idiota, não. no caso, um exemplo semelhante a esse aí, você tem duas funções, e aí a segunda tem um set timeout. Mas aí o que acontece, por exemplo, nessa que tiver o set timeout, ela for aquela função, não sei como é que chama, if
tipo que ela é executada imediatamente, aí ela mantém ainda o set timeout? Executa depois de um tempo? Não sei se eu entendi. Você, por exemplo, nessa função 1, eu teria isso que você falou? Deixa eu ver, a primeira vai executar... Não, tivesse na segunda, né, que tá com set timeout. Certo. Não tivesse isso Não, e te tivesse. mantesse isso, mas fosse aquelas funções que são executadas imediatamente. Eu esqueci como é que chama. É IFE, não é não? Que é o acrônimo dela? Ah, é if function? É Isso. if function. Não, executa normal. O set timeout É aquela que prevalece? você. É que você. Acho que Que você tá um você pouquinho lagado, hein, Zé? invoca Ixi, imediatamente, tá falando, né? É, Isso. tá. Aqui a voz tá ficando conectada. Eita. Vai ter que reiniciar o Discord. eita. Tá Tá caindo bastante, ficando tá bem travado. vermelho, cara. Tá cabuloso aqui a internet. O aparelho de internet. Vixe, melhor reiniciar, né? Você tinha entendido o que ele tava tentando falar antes? Tava falando de if function. Que ele ia ser executado do mesmo jeito. É porque, querendo ou não, a ideia do processo assíncrono é que ele abre em outra thread, né? Então, tipo assim, independente se a função foi chamada executando ou não, a outra função, que o set timeout é uma função assíncrona, ele vai abrir outra thread. Por isso que ela pede um Exatamente. callback. Deu, deu pra resolver a dúvida ainda? Então, no caso, ela vai manter o comportamento esperado. Sim. Perfeito. Bom, vou seguindo aqui então. Então, beleza. E aí, a gente chega nas promises, né? Aí tem um exemplo aqui. Então, a gente tem essa função, né? Que ele recebe como parâmetro um tempo. Se não passar nada, né? É, quando for chamar a função, ele vai ter como padrão os 2 segundos aqui. E aí, o retorno dessa função é uma nova promise. Então, temos aqui a função, né, ele coloca um set timeout, e aí ele tem um console log e tem o resolve. Quando chamar o resolve, o then da promise vai ser chamado, que é esse cara aqui, o primeiro then. E aí, ele chama de novo a função, e aí quando tiver o resolve, ele vai chamar novamente a função. Então, como que vocês acham que vai ser o resultado lá no console? Você chamou o Den 2 vezes, né? Chamei Esperar o Den por. 2 vezes. Eu acredito que vai ter dois console log, né? Que o Den vai chamar a resolução 2 vezes. Mas quando ele executar isso daqui, ele não vai colocar nada lá no console? Function esperar por.
Você dá ponto .den nela, passa uma AeroFunction e chama ela. Olha o CLH batendo forte. Ué, velho. Você tá passando a própria função no ponto .den? É que aí o DEM, assim, se deu ok aqui, ele executa o que tá no DEM, né? E aí você pode fazer qualquer coisa. Nesse caso, a gente tá chamando a função novamente. É porque você tá chamando ela duas vezes, eu tô confuso. Porque tem o resolve, né? Não, pensei que faria isso mesmo, Christian. Só que pelo fato dela estar chamando com AeroFunction, me deu uma pulga na cabeça, porque a AeroFunction não tem contexto e eu não sei como que ela vai se comportar dentro daquele quadro ali. Porque ela tá chamando direto no ponto .dim e outra ela tá chamando com AeroFunction. E o contexto, muitas das vezes, com a AeroFunction muda. Mas aí ele vai chamar só quando tiver o DEM? Aí que tá o detalhe, a mente tá rodando pra tentar lembrar. Não, vamos lá. Da linha 70 a 72. O que ele faz primeiro? 70, 72. Ponto Isso é .dim vai fácil, hein? chamar o resolve. Isso é fácil, hein? Ó, agora Falou que... ficou boa. Ah, o Zé acabou de me zicar, cara. Ah, eu acho que ele vai chamar a função e dando certo ele chama ela de novo. Dá 70 ou 72 ali, né? E aí dando certo Falar ele... que ela vai chamar ali, meio certo. É porque o entendimento ele é meio completo. Tá tudo claro ainda não. Eu não usei É muito facinho isso. Ô, essa sintaxe, por isso que eu tô apanhando que nem bobo. Não, mas antes disso que você tá apanhando, tem uma coisa faltando ainda. Nossa, tem uma coisa faltando em que é abalo. Você já chegou no DEM já. É porque eu E não antes do DEM? usei muito DEM, aí minha cabeça tá rodando. E eu Não, não mas sei antes como do é que DEM, o o... que que tem? Não, tem a function que retorna uma promise, né? E o promise, o ponto .dim resolve uma promise. Até aí, essa parte aí na minha cabeça tá funcionando. Só que o ponto .dim que você tá chamando ele, passando, esperar por de novo. Aí isso daí que tá machucando. Eu não sei o que você vai se comportar lá dentro, não. E por que que você me falou que ele iria aparecer executando promise 2 vezes no console? É porque eu fui babando na primeira coisa que apareceu, né? Depois eu dei uma esperadinha e percebi que poderia ser diferente. Porque você tem a mania de ver uma coisa e automaticamente achar que aquilo vai acontecer nem sempre. E você tem o que que seria diferente? Você já sabe o que seria diferente? Olha, não sei, né? Vamos lá. Eu acho que vai executar duas vezes. Posso estar enganado. Mas seguindo a lógica, você vai chamar esperar por. Ele vai te retornar uma nova promise. Ela vai ficar pendente. Você vai dar ponto .dim nela. Ele vai resolver. Dentro da AeroFunction você passa a esperar por executando de novo. Ah, pera aí. Eu acho que vai executar três vezes. Mudei meu conceito. Porque o Por quê? retorno da função esperar por é uma promise. Se você está passando uma promise dentro de um DIN, ele vai resolver ela. Então ele vai resolver o primeiro, vai executar console log executando a promise. Aí no outro ponto DIN, como você está passando a AeroFunction que retorna uma promise, ele vai executar de novo resolvendo.
que é o próximo ponto DIN, e no último ali você vai passar de novo. E ele vai resolver de novo. Só que dessa vez você tá passando a expressão direto, né? Porque antes você tinha passado no AeroFunction. Mas eu acredito que vai executar 3 vezes. Posso estar errado. Alguém discorda? Concorda? Acho que vai executar 3 vezes. E aí, pessoal quietinho? Nossa. Alguém mais quer dar alguma sugestão? Não, né? Quer falar alguma coisa? Antes da gente ver o resultado? Não, bora pro resultado, pô. É, se não for 3, eu não sei o que que é não, ué. A cabeça até doeu aqui. Fernandes ia falar alguma coisa? Ali na segunda ali, ele não vai executar, não vai? Vai. Na linha 71? Uhum. Vai. Eu só não entendi por que na 72 ali você só passou a referência e não acho que invocou ela. Mas ainda assim, acredito que vai executar 3 vezes. Fernandes, você ia falar alguma coisa? Não sei se. Não, aqui tá meio ruim, esse problema aqui caindo. Não, eu ia comentar que o João Vitor falou ali que a linha 71, ela falou que ela chama o Resolve, é um trem assim. É, porque o DEN Não. executa o resolve, né? Quando o resolve resulta, quando o resolve executa, o DEN chama ele. Ah, tá. Não, é porque eu entendi outra coisa só. E aí esse trem ficou agarrado aqui, mas parece que agora tá normalizando a internet. Eu, Pois é. É Pode que eu falar. tava, é que eu tava achando que ele tava falando era do resolve do resolve, da função da aerofunction da linha 71. Ele tava falando do DEN. É, ué. A AeroFunction ela vai trazer outra promise. Por isso que eu acho que vai ser 3. Exatamente. Executa 3 vezes. Todo mundo entendeu? Vocês estão fritando aí? Acho que deu para entender. Eu acho que seria o ideal, só para consolidar o entendimento, a gente fazer uma função junta com outro exemplo. Vamos? Bora. Se não for atrapalhar demais, seria possível explicar o método Resolve pra mim, que eu nunca vi, pra ser sincero? Então, o resolve aqui é o nome da função, né? Mas, ó, vamos fazer uma junto. Aí a gente tira todas as dúvidas. Alguém quer falar? Algum exemplo? Então, a gente faz aqui. Tem um exemplo ótimo sobre Renato. promise. Renato e Terra Plana. Aquele que você pegou do MDN, Zé, que ele mostra o resolve e o erro, o catch. Qual? É o resolve reject, quando você me... É lá no MDN. Eu vou mandar aí no chat. Foi É assim esse que você cara aqui? você me apresentou. Ponto DIN. Não, a que o Zé me mostrou Não. tinha 7 timeout junto. É essa daqui, ó. Aí vai entrar o conceito do callback. Pra entender isso aí, vai ter que botar callback em dia. Exatamente. O Wendel ele tá dominando callback já? Quem dera. Então, ó, só para esclarecer, acho que foi essa dúvida. A Promise, ele tem os dois, né? O Resolve e o Reject.
O reject é se deu algum erro, aí a gente tem o catch, que aí ele vai executar quando der o erro. E o resolve vai ser executado quando der sucesso, né? Isso é a mesma coisa, então, por exemplo, que o valor que vai para resolve e o valor que vai para reject é como se fosse fazer um try catch. E aí você coloca lá um try catch e aí passa, por exemplo, no valor na parâmetro. Aí se der ok, vai pro resolve, se entrar no catch, por exemplo, iria pro reject, é isso? Isso. Ah, bacana, cara. Quer fazer o que no Den? O... Nossa, se vocês acham que, que tio Zé é chato, chegou o cara mais chato que eu conheço. Chegou mais ou menos, né? Esse aí é o cara mais chato que eu conheço Ele já chegou disparado. lotado. Era esse o exemplo que você queria fazer? Esse mesmo. Isso aqui, vocês entenderam o que tá fazendo? Por que que ele escreveu teste em vez de full? Eu que te pergunto isso. Não. Nossa, olha só como ele chega. Não. Eu quero que você me explique o Óbvio. porquê que ele escreveu o teste. Não faço Por que que ele ideia. escreveu o teste, Christian? Christian, Felipe, Wendel, já cheguei abalando aí já, ó. Não ideia. Eu tenho uma pergunta então pra você. O que é que o método DEM faz? Resolve a promise. Mas resolve a promise é um pouco abstrato. Ué, mas Maluco chato, cara. não, mas tipo assim, é abstrato, mas Em é, termos práticos, o que que ele faz? é bem perto do que o Wendel falou, né? É o try-catch do assincronismo. O Den ele vai te entregar o retorno da promise Vai ali. me entregar o retorno? Pergunta. Qual que é o primeiro parâmetro do método DEM? Um callback. Aí, ó, seu irmão é fera. E por que que ele recebe um callback como primeiro parâmetro? Por quê? Por quê e pra quê? O resolve, que vai ser executado da promise, é o primeiro callback que você tá passando. É o primeiro callback? Não. É, ué. Morreu. Ele não tem que ter o on-fill, que é tipo o que vai retornar se estiver certo e o que vai ter se ele for retornar errado, que é o resolve reject. Essa parte do demo ali não tem nada a ver com Resolve Reject. A princípio, assim, no contexto que eu tô perguntando. Eu tô perguntando sem conhecer o lado de dentro da promise. Com a visão do lado de fora. Quando eu faço ali ponto .dem, você me falou que ele espera um callback. Ele espera esse... Pra que ele pede esse callback? Ele pede dois, na verdade, né? Um para quando der certo e um quando der errado. Ah! E o que acontece quando dá certo? Aí ele executa a função que passou no O primeiro primeiro parâmetro. callback. Ele executa a função que passou no primeiro callback. É isso mesmo, é? É, ué. E se ele executa o que você passa no callback, o que você tá passando ali na linha 81? Não,
você tá, Console log. Você tá passando console log, mas e o full lá dentro? É ele que eu quero entender. Hã? E o full lá dentro? O Não, resolve lá mas dentro? aí eu te pergunto. Hum, Quando você invoca Resolve ali dentro da Promise, qual aquela invocação do Resolve passando no full ali quer dizer que? foi pro limbo, porque não tô Não, entendendo onde é que tá aquele o que full que ali, aquilo não. quer dizer? O que que aquilo faz? Vocês Ele podem vai. falar aí, gente. O que que aquilo O faz? que que aquilo faz? Ô, Ju, você executou esse código aí? Isso aí não deu erro, não? Eu achei que ia dar erro. Se fosse uma pergunta, eu tinha errado também, tá? Não, ele executou o console log test. Não é porque é isso mesmo. Porque você passou um código ali. Mas voltando ainda à minha pergunta, o que que a linha 77 ali faz? Ela retorna uma promise. Não, mas não é Eu, só isso, Resolve não. com o eu valor quero saber por que que o console log teste funcionou. O resolve retorna com o valor passado, né? Resolve, retorna. Não? Você aceita, Zé? Retorna? Aceita? Aceita, Ju? Se não tem return, ele não retorna, não. Você aceita, Ju? Retorna? Eu não. Não, se não tem return, ele não retorna, Tô de não. acordo aí. Se não tem return, exatamente. Acho que retorna ali não. Esse aí é pra rodar a cabeça mesmo. Nem o ternário retorna, se não tiver o return, não retorna nada, vai pro limbo. Mas o retorno do resolve é o que então? Não, e não retorna nada, não. O Aí Resolve não, o Resolve não retorna mesmo, não. lembra de callback? É, o Resolve é um callback. O que que um callback faz? É pergunta, tirando meu irmão que já sabe, né? O que que é um callback? Ah, tá vendo? Essa aí é pro Wendel, Christian, pro resto do É uma povo aí. função que é passada como parâmetro para outra função. Isso aí, ué. Então o que que o Resolve tá fazendo? Com base nisso aí que você falou. Tá Ah, não, executando. ué, ele tá chamando o eu console sei, log eu e passando o entendi. full, mas como o full não tá na lista de. Não tá na lista de parâmetros, ele vai executar o que você botou por cima, não? Como o full não tá na lista de parâmetros? Ué, porque você passar, vamos supor, você chama uma função passando um parâmetro, esse parâmetro não tá sendo atribuído em ninguém, morreu. Não, é. Por que que o do jeito que tava antes, que a Ju fez, não tava aparecendo full no console, que foi a pergunta do Christian. Que é o Ele que o tá Christian indo não pro limbo entendeu. ali, Por que que aparece teste e não aparece full? porque o teste é o que devia aparecer, porque ele é o parâmetro, ele é o callback ali de quando dá certo. Teste Ele é vai o executar com o valor callback? passado. Teste é o Isso. callback de quando dá certo? Não, nesse caso aqui, ó, o console log teste ali, ele foi porque o Den ali recebe dois parâmetros. Então ele foi esse primeiro que foi passado, como não foi passado outro, é para ele vai ser executado quando der certo o Den, correto? Beleza, beleza. Até aí Beleza. foi. Então como ele é no caso lá, ele é o resolve ali e não está sendo atribuído a nada, por isso que estava sendo Não, mas executado o resolve não atribui. console. Não, mas pera aí, resolve não atribui nada, não. Então, por isso. Aí o Então, console log test estava sendo executado porque ele que deu certo. Ele Hum. foi passado como callback para o momento em que eu o acho. evento fosse executado corretamente. Eu tenho um pequeno contra-argumento. Eu acredito que o resolve full, ele é um callback, como o Gleison Zé falou. Por ele ser um callback, e quando a gente chama o ponto dim, passando uma expressão já preenchida, ele não usa o parâmetro que você está passando no callback do resolve. É só por isso que ele não executou full. Porque se estivesse vazio esperando algum parâmetro e você estivesse passando full como parâmetro, ele ia receber full como parâmetro em vez de teste. Eu acredito que seja isso. Com base nisso aí que o João falou, agora no console lá vai estar full quando passar o V ali. Então, porque era uma expressão. Ponto .dim ele vai executar a expressão que você passou. Se você passar ela preenchida, você não está precisando do parâmetro para ser usado. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando você estava chamando ali o console log dentro do den, o que estava sendo passado para o den? O que estava sendo passado pro DIN? É.
Um callback, ó. A função console log. Volta aí, ô Juliana, o código que tava antes. Você fala nesse momento o que que tava Nesse, acontecendo? nesse momento, o que está sendo passado pro Den? O... O Izuve? Eu acho que Pera. a referência do console log. Aí quando der certo, ele vai ver. Olha lá, Gabriel. Eu sei que você sabe. Mas, Zé, se o Izuve é um callback e no ponto DIN ele tá passando uma expressão que vai ser executada dentro do callback, então assim, assimilando o DIN teria que estar chamando o Izuve, não? Não. A pergunta foi o que que ele tá passando para dentro do Den? Uma função. Uma função aqui. Mais quem aí? Mais quem quer? Concorda, discorda? Porra. É o Hã? callback. Concorda também? Ô, Gabriel, você concorda também? Não, talvez um parâmetro do que eu for. Não, é um parâmetro abstrato. Eu quero saber o que exatamente. Console log não é um método de console. O Ué? método é uma função. Então, Não, mas eu não falei que a resposta tá errada, não, tá? Eu só tô. Ah, tá. Não, eu não falei que ninguém tá errado ainda, não. Só tô colhendo respostas. Ô, Felipe, você tá caladinho aí, pode falar também, ó. O que que você acha? Eu sigo a linha de raciocínio dos meninos, aí. É, Se é uma é, função, ô, Wendel, você também concorda? Cara, eu tô tão perdido que eu vou falar que sim. Ah, beleza. O Gleice não tá aí, não. Eu ia perguntar ao Gleice se ele concordava. Ô, Juliana, faz um teste. Vai no seu navegador e digita console log e dá um enter. Não, escreve qualquer coisa dentro do console. É, o que que o console log retornou? indefined. Teste. Ah, não, o teste ele imprimiu. O que ele retorna é undefined, porque ele não tem retorno, e tudo que não tem retorno é undefined. Para você passar console log como callback, você não deveria estar invocando ele. Como você está invocando, você não está passando ele como um callback. Você está passando undefined. Quer dizer, você não está passando nada. Então, na verdade, Entendeu? ali ele tá Não. só imprimindo o que tá escrito no Resolve da Promise Só ele tá imprimindo e e passando retornando a undefined Defined. para dentro do den. Para dentro do den. Porque se a gente criar aí, ô, Juliano, faz um teste, cria uma variável aí, recebendo, dá um tracinho Ixi, e O Zé tá como? Robótico. dá um pra cima funcionando. Ô, Gleice, dá um jeito aí que o Zezinho tá como? Robótico. E aí, Oi, alguém eu- acertou? agora. Acertou a pergunta que eu fiz? Que Não, eu pergunta? fiz outra pergunta ainda, só. Nós já tá em Eu outra fiz linha outra. de raciocínio já. Ixi, a Ju dropou. Caiu. Ué, todo mundo caindo. Estranho. Deve ser Alguém o dropou. Discord mesmo, né? A aula tá pesada, tá ligado? Eu quero saber se o tá. Christian respondeu a pergunta que eu fiz pra ele. Eu nem lembro qual é a pergunta. Cara, velho, tá dormindo pouco, hein? Ah, Ele te esse é meu segredo. perguntou. Vou reiniciar aqui, velho. Não dá não. Ele te perguntou por que tava imprimindo o teste em vez de full. Por que tava imprimindo teste? É. Não, então. Agora você já tem a resposta, bate Agora eu tenho a nele. resposta. Não, Bate mas nele. inclusive, quando a Ju voltar aí, aquele primeiro teste que ela fez lá pra gente, o esperar por, da função esperar por, e aí ela chamava 3 vezes, lembra? Uhum. A última, ele também não passava o parâmetro da função. Ele invocava ela só. Então, para esse caso aqui, para ele para ele exibir no console lá, né? Você tem que chamar Você só tá o falando? console log sem passar o parâmetro.
Acho que você tá confundindo um Que pouco. caso que você tá falando, Christian? Porque o caso Oi? da Ju, eu não sei Não, se o você primeiro lá. lembra, a função Esse retornava aí, uma ó. promise. Esse aí, ó. Tá vendo que ali na linha 72, ela Ah, não, não. eu entendi o que o Christian tá falando. Ele só não Se você falou com as fazer palavras. É porque o que você tá bonitas. falando é passar a referência do console log e não a Isso. ele. Igual ela passou ali na linha 72. Se você passar só a referência, Isso, aí também vai exibir full. isso. Porque aí vai ser. Full Por vai que ser que o recebe full? parâmetro que chegou para ele. Por que que se você passar a referência funciona, Christian? Porque a referência vai ser o resolve passando. Uhum. Porque como você tá passando a referência do console log, quando ele invocar o resolve na verdade vai ser o console log. Isso mesmo. Aí vai exibir. Isso. Então o resolve não retorna nada não. O resolve ele invoca quem for passado lá no demo como callback. Isso. Nos casos acima da linha 70 e da 71, é porque ele retornava uma promise. E aí Isso. foi usado para encadear. Nesse caso da linha 72, Isso. como que era o último, foi só a referência da função. Quem retorna uma promise é o método dem, não é o resolve. É o dem que. Todos os métodos do prototype de promise retornam uma promise. Dem retorna uma promise, catch retorna uma promise, finally retorna uma promise. Por isso que você pode ficar encadeando. Todos retornam uma promise. E no caso ali, a Ju ainda ela jogou como? 3, para machucar a cabeça, na Aerofunction ainda. Assim que é bom. Acho, mas agora não é possível. Quem não tinha entendido o que era uma promise, agora o bagulho ficou louco. Que foi pra um lado obscuro, lado negro da força. Gente, eu não sei se eu tô meio caindo também. Você tá falando alguma coisa? Não, agora não. Mas voltei. Eu tô achando que agora vai, hein? O cara voltando nervoso. Voltou. Que pergunta que você tinha Não. feito aí, Zé, que eu perdi? Não, volta lá, ô Juliano. Eu ia perguntar pra você ainda, se você concordava com a resposta do pessoal. Que resposta? Volta lá no código lá. Eu perguntei pra eles o que estava sendo passado pra dentro do DEN. Nisso aí o pessoal tava falando que era um callback. Todo mundo respondeu callback. Callback? Quem falou callback? Todo mundo. Ih, Aí eu, Não, confidência. aí eu pedi a Juliana pra executar o console log e perguntar o que o console log retorna. Aí retorna undefined, porque ele não tem retorno, né? Uhum. E aí o que estava sendo feito? Ele estava imprimindo, executando o console log e estava passando undefined pro DEN. É isso que Mesmo. estava acontecendo. E quando você passa um método sendo executado, você não está passando a referência dele. Você Tá está invocando. passando, você está invocando, depois que ele invoca, aí você passa o retorno dele para dentro do método. Uhum. Isso aí foi até algo que eu usei numa solução daqueles problemas lá de validação do CPF, que eu criei um arrow function que retorna outro arrow function. Então eu posso executar ele, que o retorno dele é uma outra função. Agora, nesse caso aí, como é undefined, cara, não funciona não. Exatamente. Isso aí que o Zé falou é importantíssimo de entender, ó, que a linha 81 você está executando. Não é só porque o DEM ele recebe um callback que qualquer coisa que você colocar ali dentro vai ser um callback, não. Exatamente. Isso lembra a É. pergunta que a gente fez pra alguém. Tipo assim, se você tem uma caixa de iPhone que tem ali dentro um iPhone, não, quer dizer não, mas você tem que, né, tem que avaliar o que está sendo Por tá isso sendo que o passado. conceito de callback tem que estar bem claro na mente, que é exatamente o que o Christian falou. O que é o callback? Uma função que é passada como parâmetro para outra função. Mas ali é a execução de uma função, não a referência de uma função. Callback é a referência de uma função que é passada para outra como parâmetro. Exatamente. E também tem que saber o que é referência. Aí se não Nossa. sabe referência, pode voltar lá nas aulas lá atrás para entender isso daí. Pode fazer a playlist Guanabara, né? Pode voltar na playlist do Guanabara, da Cláudia Lemos lá, que lá deve falar de referência. Não vai falar de... Não, ele vai falar errado, hein, inglês. Não esquece que ele chama atributo de propriedade, não, tá? Tem isso aí também, tá? Não, Os cursos lá geralmente você vai aprender nome errado, tá? Então aqui você vai tomar na canela.
O Zé gosta de tudo bonitinho. Daí eu, né? Eu, né? Exato, eu 100%. Ô, Ju, eu não peguei tudo que você falou aí, não. Você fez aquele exemplo da Promise com o timeout, com código síncrono e o assíncrono com Promise e timeout? A gente fez isso aqui. É Não, isso acho que que você tá acho que falando? não tem ele aí não. Você Acho que fala não tem. comparando a prioridade, Gleice? É, Ah, eu já tenho. é porque eu já te mostrei, mas a prioridade de execução. Você É acha que é tipo, escrito dessa? você dá um console log normal, síncrono, depois você faz um usando um timeout, sem tempo, e depois você faz um utilizando a promise. E aí o povo tem que explicar aí qual que é a ordem que vai ser negociado e por quê. Mas esse aí já teve resposta até lá no grupo, tá? Quando você mandou, tá, a imagem tá aí no bate-papo. Quando você mandou, eu respondi e ainda expliquei por que que eu respondi. Faz aí, Ju. Bom que a gente pega. Quem não negociar vai tomar de novo. Não, pode digitar aí. É Mas só eu você tô dar. pegando aqui, pronto. Ah, é isso aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Precisa nem digitar, ó. E aí, quem se habilita? Explicar. Tirando meu irmão, que já sabe, não vale não. Ixi, demorou mais de 3 segundos. Essa aí eu perdoo, tá? Eu demorei mais 3 segundos e cheguei na resposta. Demorou. Cadê? Nem o Christian, nem o Wendel, os cabulosos aí, ó. Felipe. Achei que vocês iam Uma responder de palavra muito primeira. forte. Amigo, que eu tô analisando aqui. Essa é boa, né, Zé? Ah, isso aí é boa. Eu não sei não. Aham. Ó, o Promise Resolve ali já resolve. É porque, pra quem não conhece, tá? Ali é um método estático ali que ele já resolve de uma vez. Então ele já vai executar o que eu passar ali no demo ali. Pra eu não precisar criar dar new na Promise pra depois dar. É uma forma mais fácil de você criar o. Você fazer aquele processo todo lá de criar uma Promise resolvendo. O promise.resolve 4 ali é como se você estivesse dando um new na promise lá dentro já chamando o resolve passando 4. É a mesma coisa. Como se já tivesse evocando, criando, evocando? Aham, é como se você estivesse dando um new já passando um código resolvendo e depois chamando o demo direto. Eu acho que a exibição ali dos números vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Tem que ter um motivo. Porque vai. O primeiro a ser executado vai ser 1, né? Aí ele vai abrir a thread ali do set timeout. E Hum. na aula de segunda a gente viu com o Zé na prática isso aqui, porque por mais que seja em paralelo, ele não vai executar as duas ao mesmo tempo. Aí ele executa a linha 5 e nisso o set timeout lá que tem valor zero já seria executado. Não sei agora, a minha dúvida é se ele vai ser executado agora ou depois da promise. Só como ele Agora foi, tem. ele Agora já entra. passou para outra thread, Hum. e eu ainda acredito que vai ser 1, 2, 3, 4. Aí você vai aprender. Tem um detalhe importantíssimo ali que, independente de se fosse promise ou se fosse timeout. Um dia eu vi o Zé fazendo isso, você acha que você não deve nem lembrar disso, Zé. A gente tava mexendo num código maluco lá do aquele talk to da área do empresário. E eu lembro que só funcionava se você colocasse o set timeout. E você colocou um set timeout passando zero. E que porra que é essa, velho? Qual que é a diferença de pôr um set timeout zero se ele vai executar na hora? Na hora que você fala, né? Aí É. eu fiz uma pergunta dessa na aula passada, hein? Dizer que se vai executar na hora ou não. Porque a primeira parte para responder essa pergunta aí é vocês me explicar, igual você falou, Christian. Você falou que vai sair 1, 2, 3, 4, né? Isso, eu só não sei ainda a prioridade do set timeout e da promise ali. E o Mas eu resto do sei povo, que concorda aí? O Wendel, o Felipe, discorda, pensamentos. Pode falar aí, aqui não tem certo e errado não, aqui. Ixi, Cara, eu concordo com o Christian, velho.
Você concorda Não, com o você Christian? concorda e por quê? Cara, a mesma ideia, vai executar o primeiro, vai abrir a thread da segunda, vai executar o terceiro. Aí eu acho que por ser zero ali, pelo tempo, assim que executou ali a linha 5, aí ele executa o set timeout e depois executa a promise da linha 6. O que vocês chamam de abrir a thread da segunda? Isso quer dizer o quê? Vai executar. Seria executar em paralelo, por exemplo? Executar uma nova thread, né? Pode executar. a Mas linha o JavaScript eles não falam que ele só tem uma thread? Que ele é single threaded, que eles falam? Eles têm, não conheço não. Não, pode pesquisar aí, ó. No MDN vai estar lá. Eles O tá MDN, aparecendo, tipo eles da tá Terra plana, aparecendo né? eles da Terra plana. Eles não. O MDN lá no disco JavaScript só Ô, tem meu uma pai. thread. E aí, Christian? Você também que é o cara que falou que vai abrir uma thread ali. Então. Agora vem um porque, problema, né? É pra pensar mesmo. igual na última aula eu falei com o Zé, tô vendo essa questão de thread aí lá do C Sharp, né? Porque lá ele Não, abre aqui uma não é C thread Sharp, mesmo. não. Bem-vindo à zona. Ou eu não sei se a Promise ela tem algum tipo de prioridade de execução. Não, mas Palpite bom, hein? primeiro você tem que me responder o negócio da thread. Como que ele vai abrir uma outra thread ali pro set timeout se o JavaScript só tem uma thread? Não, então Eu se vou- ele só tem uma, então vai ser 3, 2, 4. Aí. 3, 2, 4? Tem uma. Não, Aí o cara acabou de desaprender os exemplos que ele acabou de ver, ué. Uma coisa é ter uma, outra coisa é qual que é a sequência que ele executa. É verdade. Ó, uma coisa que eu já falo pra vocês, ó. Os dois primeiros valores vai ser 1 e 2. que Mas são os por valores que, assíncronos, né? mas por que é 1 e 2? É o que o João falou, porque são os valores síncronos. Valores o quê? Síncronos. Essa que é a resposta aí. Porque como o JavaScript só tem uma thread, o que ele vai? Ele vai executando os códigos e vai verificando. Isso aqui é síncrono assíncrono, síncrono assíncrono. Ele vai executar tudo que é síncrono primeiro. Por isso que mesmo que você passa um set timeout com 0, que era o que eu não tinha entendido que o Zé fez lá na época lá, que eu fiquei perdido, ele não vai executar isso aí depois. Ele vai passar isso aí para outro cara do Event Loop. Tem uma parte lá de filas. Para ele executar isso lá. E depois ele vem e injeta o resultado aqui para mim. Beleza, até aí eu tô Então, perfeito. quando ele Vai viu saber ali o quem vai set ganhar a timeout, o corrida. que o JavaScript fala? Passei na 1, opa, set timeout sou eu não. Toma aí, põe na fila aí. Console log, síncrono, executo. Opa, promise, também não sou eu não. Toma aí. Passa pra fila lá pra executar e tudo mais. Só que aí tem um pequeno detalhe que existem, geralmente na hora que você vai pesquisar o gráfico lá do Event Loop, você vai ver que ele vai mostrar lá a parte da... Eu acho que eu até mandei uma imagem aí, em algum desses chats aí tem uma imagem que eu mandei aí. Eles vão mostrar pra você que tem a call stack, tem a parte, aí ó, tem a parte das APIs, só que não era essa imagem não, junto, era a outra. E aí embaixo ali eles te mostram que tem uma fila, só que eles te mostram que só tem uma. Só que não é só uma, são duas filas, por quê? O set timeout, ele vai para aquela fila de baixo ali, ó, que é a task queue. E a promise vai para job queue. E a job queue tem prioridade sobre a task queue. Aí a promise executa primeiro que o timeout. 1, 2, 4, Aí- 3. Entendeu? Basicamente é isso aí. Oh, mas o Christian sabia que a Promise tinha prioridade. Eu falei isso na outra aula. Não faço flashcard, né? Mas tipo assim, basicamente, tipo assim, o conceito-chave que vocês têm que entender ali cara, primeiro ele vai executar todo o código síncrono. Tudo que for assíncrono, ele passa para fora ali pra fila lá de execução. E tudo aquilo ali vai ser enfileirado. Quando aquilo ali for executado, ele volta e joga ali na call stack ali de novo. Leite, você tem mais um exemplo de algum método ali que é passado no job queue? Sem Os ser a outros promise? caras ali, os event listener,
Eles também vão para ali também. E os XHR, né? Ô, Gleice, também tem aquele exemplo bom pra ver se o cara tá atento com o Promise. Aquele de qual que é o retorno. Não, isso aí, se vocês errar aí, eu recomendo criar um flashcard, se errar. Não sei de qual que você tá falando. É aquele que... Qual que vai ser o type off do resultado? Eu não sei nem qual Ah, grupo que não, você essa mandou. é fácil. Essa é fácil demais. Essa é fácil demais. Eu também não lembro dessa pergunta, não. Cara, mas desse detalhe aí é basicamente isso aí. Não sei se eu interrompi a pergunta do Zé. Eu lembro que o Zé ia falar alguma coisa, eu cortei ele. O quê? Não, pode falar isso. Não, o que eu tinha pra falar é isso. Eu não sei. Não sei se a Ju ia falar mais alguma coisa também. Acho que não sei se a Ju comentou, se você comentou também, que um dos conceitos chaves que vocês têm que entender com a Promise é que o código que você bota ali dentro da Promise é executado no momento em que a instância dela é criada. Ou seja, deu um new na Promise, o código que está lá dentro, na linha do new já é executado. Porque lá no Angular, lá, a gente vai ter os observables, que vão ser ali semelhantes às Promises, mas o comportamento é diferente. Então, esse conceito aí é a chave. Mas a Ju não chegou a falar de await e async function ainda não. Foi só Não, mas promise. mesmo assim, porque assim que a await é só uma outra forma de você manipular as promises. Esse conceito é independente. O código que está ali dentro ali, ele já é executado. Porque, por exemplo, a promise você não consegue cancelar o código que está lá dentro. Ela não é cancelável. E o código que está lá dentro ele já executa na hora. Eu acho que é isso. Olha o desafiozinho aí que você mandou, Gleice. Você mandou no NG Devs também. Aí, boa essa daí, ó. E aí, ó, Christian, Felipe, Wendel. 3 segundos. Pra terminar o dia. Vou deixar os caras falar que eles estão muito caladinhos. É, o Ai, povo é aqui só dá isso. até briga pra responder. Imagina se fosse prova oral, em que você cola o print, se o cara demorar mais de 3 segundos já ganha 0. Não, aí ia ter que ter processo. 30 segundos. 30 segundos é o suficiente. Já sabe. Ixi. O Christian sabe, a confiança que você tem em mim, Não, você sabe, ué. ela é assustadora. Não, o Zé sabe. fazia isso comigo. Ele fazia as perguntas pra mim e falava, você sabe. Aí ele tem que descontar em alguém, ué. Não, alguém tem que sofrer o que eu sofri, ué. Vai ser undefined? Por que Undefined? undefined? Tem que explicar o porquê. Por causa daquela ideia que você explicou agora, de o que for síncrono executa primeiro, aí ele vai falar, sei lá, na segunda linha ali, vai ver que a síncrono vai fazer aquilo que você falou, não é minha não, vai já retornar. Mais Só um que ali- detalhe. Só que ali Olha tem ali. o await e você conhece o await, né? E também é uma Sim, função assíncrona. Conhece porque eu já te mostrei. Então eu sei que você conhece. Ou melhor, não sei se vai falar disso na próxima aula, né? Eu já ia fazer pergunta. Não, talvez, mas de coisa faz que- aí. Eu acho que eu até sei a pergunta que você ia fazer. O que uma função Não, assíncrona pergunta. retorna? Não. Pergunta, o que o await faz? Vixe, aí machucou. Essa aí eu comentei lá no vídeo lá do programador a bordo, um negócio que ele falou errado, filho. Pelo menos ele reconheceu que ele falou errado. Não foi igual ao professor do Zé lá, o Romano, que não aceita estar errado. Não aceita não. Aceita aí. Ela até voltou seu código lá que você deu ideia. O código tinha ficado muito bom. O meu ele nem comentou. E aí, gente, ninguém vai arriscar não, await? O await ele para a execução, para esperar o retorno ali. Ó, eu falo que eu comentei sobre a await na aula passada.
O await ele vai esperar Para a a- execução, ele vai esperar o processo assíncrono para poder continuar. esperar o processo assíncrono. O que você chama de esperar o processo assíncrono? Uai. É porque aqui não é C Sharp, velho. Então, é Não, mais. mas Ó, eu já te falo uma coisa. Assim que await foram palavras-chave introduzidas para manipular de forma mais fácil as promises. Então, dentro aí do nosso conceito de promise, o que o await ali faz com uma promise? Espera elas resolvidas ou não? Ah, isso aí, ó. Aí, ó. O menino É é bom, isso aí, ó. ó. Ele aguarda a resolução da promise. Eu gosto de ver o await ali como ele invoca a resolução da promise e espera ali, ó. Assim que a promise ele resolver, eu vou jogar o valor para esse cara aqui. É como se tivesse um ponto D no final dela, tipo, É, encadeado. o await é uma forma mais bonita de você chamar o dem. Por quê? O seu código parece síncrono, só que ele é assíncrono. Então o await ali vai forçar a fazer o contrário do que eu falei. Não vai pular aquilo ali e vai retornar de uma vez. Não, ele vai parar ali E e vai vai. esperar. Ou chama o ponto demo da promise aí, ó. Resolve aí pra mim. O que ela retornar aí, joga no result ali pra mim. Então o result tem valor, entendeu? Então o que meu irmão falou é tipo isso. Então o result tem valor. Agora, prosseguindo, você ainda concorda que é undefined? Se sim, por quê? Se não, por quê? Caramba, só. Não, isso aí é pra da cabeça mesmo. Há 5 Do jeito minutos que o Zé atrás gosta. você falou que era fácil. Por isso que eu não confio nas coisas que você fala que é fácil, viu? É fácil isso. Ixi, Felipe, vai tentar também não? O Felipe falou nada. Eu tô tentando entender que essa questão do await, porque tipo, você chamou ele de assíncrono, Quem que eu chamei de assíncrono? a função full. Ah, beleza. E aí você criou uma constante Ah, beleza. e colocou um await nela. Quando ele chegasse ali, ele Não, vai... eu não coloquei o await na constante, não. O que a gente falou que o await aqui faz? Você colocou o await para chamar o resultado da promise. Quando ele Uhum. chegar ali, ele vai tipo, pausar tudo que está acontecendo e Vai. resolver a promise. Isso e mesmo. vai Porque a voltar o gente não resultado falou que o dela. JavaScript só tem uma thread. Ele não consegue executar um tanto de coisa. Então a thread principal que executa seu código vai parar e vai esperar a promise ser resolvida. E aí o código da promise vai ser executado e o que ele está passando ali dentro do resolve vai ser atribuído na variável result. Entendi. E aí na linha de baixo ali, na hora que está dando o return result Então dentro do result ali vai ter um valor. já vai ter o resultado. E aí lá embaixo eu estou criando aí um output, recebendo o exemplo, resultado da invocação de full. E depois eu dou um type off nele. Type off vocês já conhecem. Mesmo com esse set timeout ali, ele vai, tipo, Vai executar, ué. vai executar. Que loucura. aí, Não, é a wait. A wait é pra guardar o Vai Christian até processo falou. tudo, Ele É vai pra esperar guardar ali, Hã? ele vai esperar ali indiferente, né? Indiferente do tempo ali. Porque você viu ali que eu não passei o segundo parâmetro do set timeout, que é o tempo, né? Sim. Mesmo se eu colocasse ali 20 minutos, ele ia esperar os 20 minutos 20 pra chegar nas minutos pra próximas passar. linhas. Pode falar, Christian. Você ia falar alguma coisa aí? não, é porque eu acho que uma grande pegadinha aí. Tem. Não, que pegadinha, só. Tem, Se não tiver pegadinha, né? Tem, Não, mano. Eu queria. Vocês não nem estão respondendo. O Wendel foi o único que teve coragem de falar que era undefined. Eu acho que não é defined. Não. Não, depois, Quem conhece callback sabe a resposta. depois desse rolê todinho aqui, mano, eu acho que não é um define, não. Não, mas é o que se não é undefined? Mas você fala no let ali ou no console no log? console log. O que vai sair no console log? O type off de 1 é número, hein? Aí. Type off de 1 é número. mas Todo tem mundo int. concorda? Não. Vai ser int, não?
Não, não é 20? problema. Tava certa a resposta, Aí, tá? o cara Inteiro aí. tá no C Sharp, velho. É, A resposta 20? tava certa. Ê, Christian, tá deixando o menino mal acostumado, ué? não é não só, é porque Depois ele criou uma classe int, public class int. Uai. Ó, eu acho que tem uma grande pegadinha aí. Ah, não. Type off? Não, cadê o Nossa! Wendell e Christian? Vocês concordam que o Nossa! type off vai ser Não number, sei né? isso Que é não, o que, mano. que é o que ele queria Nossa, falar? Gleidson. Eu acho que eu sei Nossa, a resposta agora, mano. Não tô você acreditando nisso, acha? não. Não tô acreditando nisso, não. Fala a resposta, meu bom. Acho que o Felipe sabe. Eu acho que vai ser uma function, velho. E por que é uma function? Não, mas tem que explicar. Que loucura, mano. Por que vai ser uma função? Não, mas você tá invocando ela ali, velho. Tá, ué. Só que tem outro detalhe. Que louco, mano. Eu Eu pensei perguntei na aula também. passada. Não, eu vou pro fazer uma Renan. pergunta. Vou fazer uma pergunta como o Gleice gosta. Voltando. Não, véi, esses flashcards meu aí, filho, o cara vai ficar 30 minutos só pra responder, meu filho. Você tá doido. Ô, Christian, o que Oi. uma função assíncrona retorna pra gente? Aí vai ficar fácil. Agora deu a resposta. Por que uma função assim É. retorna? Ou É. melhor, o que a palavra-chave assim que faz? Não, uma função assíncrona, ela vai retornar uma promise. É mesmo? Não, Função é. assíncrona vai retornar uma promise. O Tá, type off vai ser promise? No C Sharp é a task que ela vai retornar, né? Nesse beleza. caso aqui, eu até perguntei pro Zé na aula passada o seguinte, que lá no C Sharp eu nunca tive o costume de chamar uma função assíncrona sem passar o await, porque sempre eu passava o await já querendo o retorno dela. Nesse caso aqui, como ali no let output não está sendo passado await full, ele vai retornar no console log o tipo mais genérico, que é objeto. Se ele Ó, colocar await, cara é ele bom vai mesmo, retornar filho. number. Que isso, o cara é cabuloso, O cara é bom, né, mano? O cara é agora eu tenho uma cabuloso. outra pergunta ainda. Por que ele retorna objeto? Por que dentro de output tem um objeto e não tem um número? Porque não foi. Não teve o retorno ainda. Você não colocou await para esperar. Ué, mas eu não a- tô dando await lá dentro da função e retornando o resultado? Não. Aquele await é outra coisa. Não, Aquele é, await vai ué. pra promise. Ah, Você tem que colocar um await ali na frente de full. isso aí. Aí vai virar number, né? É isso que Ele é o retorna detalhe. um, né? É isso Doideira. aí, ó. Ah, tá ligado. É, mano, essa Eu aí é só tabulosa. sei se eu usar await. A grande pegadinha que o CLH me ajudou, porque eu nunca usei uma função assíncrona sem o await. Se você É, usa, ué. acontece isso aí, ó. Você, por padrão, você já sabe, ó. Se a função assíncrona tem que dar await nela, colocar ué. await. É, cara, isso aí é tão fantástico, velho, que no TypeScript, só de você botar async numa função e pôr o mouse em cima dela, eu já falo que o retorno vai ser promise de alguma coisa. Doido. Que ele já sabe. A função assíncrona sempre vai retornar uma promise. Então ali, nesse caso ali, já ia falar que esse cara ia retornar uma promise de number. Então, basicamente, era essa aí que era a pegadinha. Eu só sei que o Christian lembrou da última aula. Lembrou, você viu? O Zé ficou até orgulhoso ali, Vai ó. retornar uma task de int pro Felipe que gosta. Aí, ó, tá ligado. C Sharp é task. E no Java, hein? O que será que é no Java, hein? Nó, A classe do Java. é, collection, capinar. Aí você tem que fazer um parse, async e acessar o Collection, primeiro elemento Não, da lista. assim que é muito avançado pro Java. XML, não? XML é HTTP request. Não, só eles gostam lá de get async. Vai ter um método chamado get async no lugar do async ali, ó, só porque ele gosta de ser diferente. Basicamente é isso aí, velho. Ó, já falo pra vocês, viu? Entende isso daí porque Observo é mais difícil, viu? Não, observa é mais fácil, tá? Você dá to promise nele, aí você trata como a promise. Se você usa Angular e fica dando to promise em Observo, eu já falo pra vocês, viu? Vai mexer com React ou com Vue. Porque lá não tem isso, não. Eu acho que esse método vai ser até removido, Zé.
isso mesmo. Eu já vi que isso aí é obsoleto. Tá obsoleto já o método. E você lembra que eu nunca concordei desde quando eu vi aquele artigo lá do Andrew? Do cara dando to promise, né? Isso, eu falei, ó, eu não gosto disso aqui não, hein? Aí depois eu vi que isso não é uma coisa boa pra fazer, não. Ah, tem que Você tirar converte mesmo. ali. Senão vai ter muito Jorge Nunes fazendo código. É tipo GoTo. Nunca aprenda GoTo.